Boa tarde. Pessoal, então a gente parou aqui, né, nessa aula de mecânica, né? Na última semana que nós tivemos aula, semana passada foi feriado, né? Não era aula de sábado. E eu gravei algumas aulas de geometria e o meu suporte para celular ele quebrou, ele caiu de onde eu tinha fixado e quebrou. Então eu tô gravando aqui em forma de aula, né, com vocês. Havia combinado isso, porque os chats não estavam funcionando, alguns não estavam conseguindo acesso, estava tendo delay, enfim. Então eu vou gravar as resoluções dos exercícios e vocês vão acompanhando aqui então pelo slide. Eu vou fazer como forma de um estudo em conjunto aqui com vocês, né, um plano em 3 dimensões, e eu enviei esse slide na última aula. Então a gente vai continuar com forças no plano, né, só que agora a gente tem ele em 3 dimensões. Então antes a gente trabalhava com um espaço voltado apenas em 2 planos, né, em que nós tínhamos abscissas e ordenadas, e que nós tínhamos uma força no plano, né, essa força ela é orientada, né, sob alguma orientação no plano, e a gente calculava principalmente 2 fatores nesse plano em 2 dimensões. Força resultante, e calculávamos a orientação dessa força resultante no plano. Sendo que no plano em 2 dimensões, essa força resultante ela é única, ou seja, eu tenho uma única força resultante através do somatório de forças com relação a eixo X e com relação a eixo Y, ok? Então, essa força resultante, a gente conhecia ela por meio de quê? Somatório das raízes quadradas, né? Então, nós tínhamos os somatórios da f de x ao quadrado mais o somatório do que nós tínhamos com relação a f de y ao quadrado. Essa era a nossa força resultante, e para cálculo da orientação dessa força no plano, a gente calculava por meio de quê? Nosso arco tangente, né, que divide o somatório das componentes de y sobre o somatório das componentes em x. Então, nós tínhamos uma única direção, ou seja, orientação para a força resultante no plano em 2 dimensões. Nesse plano de 3 dimensões agora, a gente tem a inserção de mais um vetor, de mais um versor unitário, né? Mais uma componente, ou seja, eu continuo permanecendo com o meu eixo vertical, certo? Tenho ainda o meu eixo horizontal e tenho esse eixo agora que representa um plano em 3 dimensões, que é o nosso eixo Z. Lembrando o seguinte, eu falei para vocês que esse eixo ele pode sofrer translação, ou seja, se o exercício ou o livro não trouxer com essas denominações, ou seja, se vier apenas esse plano desenhado, significa que esse plano está funcionando num sistema padrão cartesiano, x, y e z. Sempre que houver rotação ou translação desses eixos, ele vai denotar para vocês, ou seja, quando houver giro no entorno desse plano, ele vai exemplificar. Olha, agora aqui representa o eixo y, aqui representa o eixo x e aqui vai representar o eixo z. Lembrando que ao longo de x eu tenho o nosso vetor i unitário, ao longo de y nós temos o versor unitário j e ao longo de z nós temos o versor unitário k. Tudo aquilo que está à direita vai representar as minhas componentes positivas acima do meu eixo e para fora do meu plano. O que eu tiver ao inverso disso, ou seja, à esquerda do meu sentido. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. O que tiver à esquerda vai representar o negativo, o que tiver abaixo dessa decomposição também representa os negativos, e o que eu tiver para dentro do plano também vai representar as minhas unidades negativas. Então, olha só, voltando aqui para o nosso slide, então, a gente vai trabalhar com operações com vetores cartesianos, né? Vetor unitário, ângulos diretores coordenados. Então, eu tenho aqui esse vetor unitário
eu vou representar a minha componente força resultante em forma de versores, ou seja, agora no meu plano em 3 direções, eu vou ter que cada força decomposta nesse plano vai ser a minha própria força resultante, ou seja, assim como nós fizemos um exemplo na aula passada. Se eu tenho, por exemplo, uma força distribuída ao longo desses eixos aqui. Bom, então houve translação, aqui vai representar o eixo dos y, z, x. Se eu tenho uma força decomposta aqui, por exemplo, uma força F1, que tem uma intensidade de 200 newton, por exemplo, e essa força ela orienta ao longo de y a 30 graus e ao longo de z a 15 graus, vamos supor, exemplo. Ou seja, a minha força resultante de F1 no plano tridimensional, ela vale 200 newton. Então, quanto vale as componentes dessa força resultante? Ou seja, eu sei que essa força resultante, ela tem, olha só, a força resultante, ela decompõe em y e em z. Então, eu vou ter uma componente F de y ao longo de j, e vai existir uma componente F de z ao longo de k. Ou seja, quando eu encontrar o valor dessas componentes e elevar a raiz quadrada, eu preciso encontrar uma força resultante que seja de 200 newton, ok? E cada força dessa decomposta ao longo desses eixos vai ter uma direção, ou seja, então se eu agora, diferentemente do plano em 2 dimensões, que eu calculava por meio de somatório, e eu tinha única força resultante no sistema tridimensional, em que cada força é uma resultante, então dentro desse plano eu vou ter várias orientações, diferente do plano em 2 dimensões, em que eu tinha uma única orientação, que é o que a gente chama então de ângulos diretores coordenados. E para cada força resultante eu vou ter um ângulo diretor, ou seja, eu vou ter que, para calcular o quanto essa força decompõe em x, y e z, eu vou usar as seguintes formulações. Eu vou ter o arco cosseno da minha componente, estou calculando a orientação aqui, ó, o meu θ x. Para x, eu vou ter a minha componente de x dividido pela minha força resultante. Quanto vale, então, a orientação θy? Bom, vai ser o meu arco cosseno, que vai dividir a minha componente y sobre a minha força resultante. E, por fim, para o cálculo da minha componente, quanto vale essa orientação ao longo de z, eu vou fazer o arco cosseno da minha componente dividido pela força resultante. Nesse caso aqui em que eu exemplifico com vocês, eu não vou ter ângulo ao longo de x, porque ele não existe ao longo de x. O meu vetor só vai ter ângulos diretores ao longo de y e ao longo de z, compreende? Por que cosseno, professora? Porque, veja, no plano de 3 dimensões eu falei com vocês o seguinte, todo ângulo ele vai estar adjacente ao eixo que eu vou decompor, certo? Então, eu vou observar, sempre nos meus planos tridimensionais, ele sai do meu vetor e encontra o eixo. Aqui não, aqui eu tenho uma observação entre cateto adjacente e cateto oposto, ou seja, eu trabalho com seno e cosseno. Então, para cálculo dessa orientação, a gente usa o arco tangente, certo? Essas são as diferenciações desses planos. Então, aqui no slide eu coloco com vocês, né, que um vetor A, veja, eu vou ter um vetor aqui. Esse vetor A é o meu vetor resultante desse plano e ele toca o eixo x, olha só, sai da ponta do vetor a projeção de onde ele toca. Então, ele toca em x, veja, olha o quanto ele toca em x, qual é a direção que ele toca em x? É essa direção, que é paralela ao eixo. Então, se essa cota valesse 3, por exemplo, ao longo de x, ela representa 3 metros. Esse eixo, essa projeção vertical que sai do meu vetor, ela está representando quanto esse vetor existe ao longo de z, porque essa linha é paralela a esta. E ao longo de y, nós temos aqui, veja bem,
ao longo de y, essa é a minha linha paralela que sai do meu vetor, e se ela representasse, por exemplo, 2 metros, eu teria 2 metros ao longo de y. Observem que houve translação aqui dos eixos, então sempre que houver essa rotação, ele vai decompor aqui para vocês, quem é x, quem é y e quem é z. Se não tivesse escrito como que estaria trabalhando esses eixos, é porque aqui seria x, y e z, ok? Então, aqui eu coloco as expressões para calcular cada uma dessas forças. Então, por exemplo, se eu tenho a força resultante no plano, igual eu denotei aqui com vocês, de, por exemplo, 200 Newton. Como que eu calcularia, então, quanto vale a componente dela em x? Veja bem, eu tenho que a minha componente em x vai valer a minha força vezes a orientação que ela faz com o eixo x. Isso daqui individualmente, ó, para eu descobrir quanto vale a componente em x, a componente em y e a componente em z. Essas componentes que estão calculadas dessa forma separada, nada mais é do que nós fazemos aqui como somatório de força, não era isso? A gente pegava a força e decompunha ela ao longo dos eixos, através do quê? Dos ângulos em que elas formam com cada eixo. Só que aqui no plano em 3 dimensões eu só vou ter essa denotação por meio adjacente. Então, por isso que ele está sempre trazendo em forma de cosseno. Aqui eu tenho uma representação para vocês em forma de versor unitário, né? Então, aquilo que representa x é I, Y, J e Z representa K. Para cálculo desse módulo, né, ou seja, para cálculo dessa força resultante, porque eu posso ter o processo inverso também. Nesse caso, eu demonstrei com vocês em que eu tenho a força resultante. Mas pode ser que ao invés de eu conhecer a força resultante, eu conheça as minhas componentes. Por exemplo, f de x, f de y e f de z. Então, eu posso ter as duas situações. E para calcular minha força resultante, eu vou elevar o quê? Fazer a soma das minhas componentes ao quadrado. Ou seja, nada mais que o módulo desse vetor, ou calcular a resultante desse vetor. Aqui eu tenho uma exemplificação com vocês de quando eu conheço dois ângulos e desconheço um terceiro. Então, aquela atribuição da geometria, né? Em que se eu conheço dois ângulos e desconheço o terceiro, eu vou aplicar aqui o meu cosseno ao quadrado de alfa, mais o cosseno ao quadrado de beta, mais o cosseno ao quadrado de gama, e isso tudo igual a 1. Então, eu preciso conhecer pelo menos uma das duas componentes. Essa aplicação vale para planos em 2 dimensões, 3 dimensões e para a regra do paralelogramo também, tá ok? Ângulos diretores, né? Então, eu coloco aqui com vocês, cuidado que para o cálculo desses ângulos direcionais, olha só, tem um vetor A aqui, e esse vetor, ele troca os 3 eixos. Observa que da ponta da seta dele, do sentido, ele sai a projeção que toca vertical, Z, toca paralelo a X e toca paralelo a Y. Então, existe esse vetor nas minhas 3 componentes, ó. O ângulo que toca o meu vetor A em x é o ângulo alfa. Veja que todos estão adjacentes. O ângulo que toca o meu vetor A no eixo y é o meu ângulo beta. E o ângulo que toca o vetor A ao longo de z é o ângulo gama. Então, esses vetores aqui, eles têm uma direção, a gente chama de ângulos diretores. Cada direção vai ter a sua própria orientação. Então, para calcular cada um desses ângulos, a gente vai atribuir. Cuidado que o livro não traz o arco cosseno, mas é preciso aplicar. Então, eu vou fazer o arco cosseno da componente sobre a resultante. Arco cosseno da componente sobre a resultante. Sempre, até eu descobrir quanto vale cada um desses ângulos. Aqui eu começo a aplicar com vocês os exemplos e a gente vai resolver esse primeiro exemplo aqui.